Bom, pessoal, nós vamos agora fazer uma aula mais ampla, em que eu vou trabalhar o arcadismo brasileiro. Essa é uma aula para a literatura brasileira 1. E eu vou, na verdade, explorar toda aquela apresentação que eu preparei sobre arcadismo. Eu vou colocar a projeção da apresentação aqui. Já avisando, vou fazer uma gravação pelo Meet, então vai sem cortes, vai sem edição, vai do jeito que vier mesmo. Então, aqui eu vou fazer a projeção dessa janela do arcadismo, que vocês poderem acompanhar. As janelinhas menores vão aparecer na tela também, mas é só ignorar, tá? É só você prestar atenção mais na janelinha maior. Então, nós trabalhamos o arcadismo a partir das contribuições de 4 grandes críticos: o Antônio Cândido, o Alfredo Borges, Luiz Roncari e Massu Moisés. Nós vamos começar com as contribuições do Roncari. Para o Roncari, a literatura brasileira do século XVIII, lembrando que o século XVIII vai de 1701 a 1800, é profundamente influenciada pela economia do ouro e pela mudança de mentalidades na Europa. Quando se descobriu o ouro em Minas Gerais, a vida cultural da colônia, na verdade, a vida econômica, tudo mudou. Porque você teve todo um deslocamento de pessoas para Minas, para as regiões onde se havia descoberto ouro, e no lugar dessas pessoas se estabelecerem em torno dos latifúndios, elas foram se estabelecendo em vilas. Claro que essas vilas não tinham as condições mais dignas para receber essas pessoas, porque foram sendo construídas aos poucos em função dessa corrida mesmo. Mas, ao mesmo tempo que essas pessoas se estabeleciam em vilas, elas precisavam dormir, precisavam comer, precisavam de trabalhadores para ajudarem a peneirar o ouro, né, encontrar o ouro. E aí você teve vários comércios florescendo nessa época. Você teve comércio de escravos, de alimentos, de roupas, de ferramentas, enfim. Quando você tinha aqui outros habitantes da colônia da metrópole, você teve uma condição de contato mais frequente, né, um contato mais um diálogo mais produtivo, mais longo, e isso fez com que os homens das cidades, dentro dessa lógica de você ter mais espaço, mais estímulo, mais contatos, mais percepções, mais entendimento do que era o Brasil, se sentiram com os horizontes ampliados. Foram também realizadas mais viagens. As pessoas dessas cidades, dessas vilas, em contato com outras culturas, em contato com outras formas de ser, tinham um entendimento já diferente em relação ao que queriam com os filhos. Então, mandavam os filhos para estudar na Europa. E o Roncari diz que então se estabelece um outro tipo de relação que é mais humana, mais culta e mais polida. E nessa época, também se pode dizer que a metrópole portuguesa, ou seja, Portugal, reforçou o domínio colonial, que Portugal estava perdendo dividendos, estava perdendo dinheiro. Então, o que aconteceu? Os funcionários portugueses começaram a apertar o cerco em relação ao ouro, a cobrar mais os impostos que eles acabavam deixando de lado, a batalhar para evitar o contrabando. E, com isso, em função disso, você teve uma maior vigilância, um maior número de restrições, você teve uma vida que, ao mesmo tempo, era mais livre, porque o comércio trazia mais contatos, trazia um diálogo maior, trazia um outro modo de ser, mas agora recebia mais restrições, porque a metrópole estava entendendo que as pessoas estavam escondendo o ouro, literalmente.
E aí começou a haver também esses conflitos entre os mazombos e os reinóis. Os mazombos, aqueles que eram nascidos no Brasil, e os reinóis eram aqueles que eram do reino de Portugal. Os colonos, particularmente nascidos no Brasil, eles ainda se viam como portugueses, eles ainda se enxergavam como descendentes diretos de linhagens dos portugueses, de famílias portuguesas. É só no fim do século XVIII, lá no final, nos últimos anos do século XVIII, que se começa a discutir independência. Durante o século XVIII, nos meados, no início, não se discutia independência, não havia esse nativismo, essa sensação, essa percepção de Brasil. Não havia a percepção da terra, mas havia um entendimento até então pacífico de que aquelas pessoas eram de Portugal. Nessa época, é muito difícil você estabelecer a fronteira entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa, porque a formação dos poetas do Brasil se deu, na verdade, em Portugal. Então, os poetas árcades brasileiros vão seguir tendências, vão seguir modelos e influências do gosto português. E o Brasil também não tinha contato com outras metrópoles. Portugal limitava isso, de forma que, culturalmente, o Brasil era extremamente dependente do que se produzia em Portugal. O arcadismo, para se firmar em Portugal, seguiu um caminho longo, não foi tão imediato. Em Portugal, o arcadismo, uma ascendência mais francesa, prestigiou o que a gente chama de mediania e simplicidade, ou seja, uma vida frugal, equilibrada e simples, em oposição aos valores de ostentação, colorido, tensão que havia no barroco. Então, as palavras-chave desse arcadismo seriam equilíbrio, simplicidade, clareza, sobriedade, e estariam em oposição às palavras-chave, eu posso aqui, na verdade, inclusive, corrigir, tirar isso aqui que não tem, estariam dialogando com as palavras-chave opostas do barroco, que seriam o contraste, o brilho, a ostentação, a oposição, a obscuridade. Em determinado momento, uma série de valores ideológicos e filosóficos transformaram o gosto artístico e muitas pessoas começaram a entender que o barroco era de mau gosto, na verdade, era algo que não batia, era melhor evitar esses exageros do barroco, essas tensões do barroco, e investir mais nesse equilíbrio, nessa simplicidade, nessa clareza. E esses valores citados para o arcadismo, ou eles são adaptados para falar das coisas especificamente do Brasil, que aí seria o caso do Basílio da Gama e do Santa Rita Durão, que a gente vai ver adiante, ou seriam cultivados dentro do espectro do mundo colonial, da vida colonial, na vida das paixões, dos encontros, dos desencontros, das homenagens. E aí seria o caso do Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Silva Alvarenga e o Alvarenga Peixoto. O Basílio e o Durão fizeram poesia épica, e o Gonzaga, o Cláudio também fez o Vila Rica, né, compõe uma época, mas o Gonzaga, o Cláudio, o Alvarenga Peixoto e o Silva Alvarenga são mais conhecidos pela poesia lírica. Bom, aí o Roncari continua na sua explicação, dizendo que o século XVIII foi uma grande reviravolta no pensamento. Então, o que aconteceu? O homem comum era profundamente religioso na Europa. E, aos poucos, com os desenvolvimentos da filosofia, os desenvolvimentos mesmo da ciência, esse homem comum foi ganhando uma visão mais laica, não só um pouco mais humanista, um pouco mais próximo da medida do homem, mas também mais laica. E aí o passado já não era mais visto como uma perfeição, como uma proximidade do homem com Deus. O passado era visto como sucessão histórica. Também, em relação a isso, se pode dizer
que os privilégios da nobreza passaram a ser questionados. As pessoas começaram a se perguntar por que cargas d'água, algumas pessoas nasciam e viviam e não trabalhavam e eram sustentadas por outras pessoas que moviam todas as coisas dentro da economia. Também foi questionado a ciência dos antigos, os valores dos antigos e a ciência dos antigos. Se diz muito, né, que você tem aí uma condição do pensamento, ter uma confiança maior em si próprio e investir mais em determinadas perguntas, determinadas investigações. A visão de Deus como interferente, como alguém que o tempo todo está interferindo, ela vai mudar também nesse momento. Deixa eu só acertar aqui a chamada que está nessa saída. E a interferência do homem é valorizada. Então, a ideia de que Deus está interferindo a todo momento, então tudo é como Deus pensou, portanto tudo é perfeito, portanto não deve mudar, é algo que foi questionado também. Então, dogmas, autoridades, submissões, sujeições foram todos questionados e quebrados. Então, é um momento que, para a Europa em geral, você tem uma transformação de mentalidades. E essa transformação de mentalidades vai depender também, né, de transformações socioeconômicas. Então, aí que vai surgindo, vai começar a aparecer o que a gente chama de capitalismo, a burguesia vai começar a se tornar dominante, a classe dominante, os trabalhadores autônomos também vão aparecer com mais frequência. Com isso, você vai ter uma maior força das cidades, dos meios urbanos. E aí a vida cultural pública e os centros de ensino também vão crescer nesse momento. Vai haver uma valorização também do trabalho livre e da livre iniciativa. É uma transformação que aproxima o mundo, aquele mundo europeu, que era um mundo que ainda tinha muito resquício da Idade Média, já mais próximo do mundo moderno. Só que o Brasil não estava nessa pegada. Né? O Brasil estava tinha outra característica. O Brasil era uma colônia de Portugal. E nem era uma colônia muito visitada por Portugal. Portugal nem olhava com tanto carinho, assim, digamos. Né? E as ideias que chegaram, as ideias que estavam sendo renovadoras na Europa, que chegaram aqui no Brasil, elas não encontraram uma base social tal como elas tinham na Europa. Então, quando elas chegaram aqui no Brasil, elas não tiveram o mesmo desenvolvimento. Porque se você tinha uma burguesia na Europa que estava chegando ao poder, que estava determinando novos modos de relação, você ainda não tinha isso no Brasil. Então, essas ideias foram novidades extravagantes, foram ideias interessantes para as pessoas que iam para a Europa, que tinham contatos com as elites da Europa, mas a mentalidade geral no Brasil ainda era a mentalidade da contra-reforma. Lembrando que a contra-reforma é uma reação dos países e dos núcleos do catolicismo ao avanço do protestantismo. E, então, essa contra-reforma estava muito mais ligada ao teocentrismo do que aos ideais de igualdade e fraternidade. E assim o Luiz Roncari termina a sua explicação. Com relação ao Alfredo Bós, o Alfredo Bós vai dizer que o arcadismo foi uma reação ao barroco, e essa reação era direcionada em busca do natural, do simples, do estilo mais gracioso. Então, a Arcádia, que era a academia, né, onde se exercitava de poesia, vai estar mais ajustada aos temas bucólicos, musicais, vai buscar o claro, o regular, o racional, o verossímil. E dois momentos vão marcar o arcadismo, segundo Bós. O primeiro momento, a retomada das formas clássicas em contraposição à forma de fazer dos barroco, do barroco, né, dos maneirismos barrocos. E, num segundo momento,
a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. Então, a Arcádia vai tender para o iluminismo, vai tender para, ao tender para o racional, para o claro, para digamos, o equilibrado, ela também vai tender para o iluminismo, no sentido de questionar aquelas coisas que são da ordem antiga, que são o modo de fazer da nobreza, enfim. E a grande marca do arcadismo é a busca do verossímil. Se o barroco estava preocupado com aquilo que não pode ser explicado, com as tensões, com uma certa abordagem que vai ter uma abertura para o divino, para aquilo que é dogmático, aquilo que você não tem que saber mesmo, o arcadismo não. O arcadismo vai falar da natureza, falar das coisas que estão no cotidiano, vai buscar aquilo que é verossímil, aquilo que eu posso ver, ter uma convicção, acreditar e conviver com aquilo. Né? Então, a arte para os Arcades vai servir a valores que são éticos, que são conceituais, e o maneirismo e o mau gosto apontados no Barroco seriam a degradação disso. As fontes, o Bose coloca aqui que as fontes italianas da Arcádia são as que trabalham mais com a questão da fantasia, e as fontes francesas trabalham mais com a questão da racionalidade. E aí ele vai dizer que, por exemplo, em Portugal, em 1760, o Marquês de Pombal vai trazer, ou vai introduzir métodos cartesianos de ensino. E isso vai trazer um novo modelo, não só para a educação, mas também para as artes em geral. E a verossimilhança e a simplicidade vão casar com uma temática pastoral. Os pastores no campo, os pastores que vivem uma vida simples, os pastores que amam o sol, amam a lua, amam as plantas, os ventos, enfim, isso vai casar de uma forma muito conveniente com essa percepção de necessidade do verossímil, do simples. O Bose vai citar o Antônio Cândido para dizer que a poesia pastoral, e essa visão do Antônio Cândido é muito interessante, vai transformar o campo como se fosse um bem perdido. E por que esse bem perdido, esse bucolismo, essa coisa de vamos para o campo, vamos para onde somos simples? Porque isso captava a emoção do burguês naquele momento. Isso captava a emoção do homem burguês, porque o homem burguês não tinha poder. Ele vivia numa sociedade sem poder. Ele tinha lá um poder relativo, mas ainda não tinha conseguido subverter o maior poder do clero e da nobreza. Então, o homem burguês, entendendo que a racionalidade deveria se aplicar ao mundo, né, e que os valores associados à nobreza e ao clero já não eram os melhores valores, ele não conseguia impor ainda os seus valores. Então, aparecia o campo, esse campo perdido, esse lugar de paz, como uma forma do homem burguês recriar, ou tentar criar, não sei se recriar ou criar, um espaço livre, um espaço em que todos fossem iguais, como os iluministas pregavam, um espaço em que você não tivesse esse poder que agora era questionado, esse poder do nobre, esse poder do clero sobre eles. É um espaço de igualdade, sem essas convenções que tornam pessoas mais importantes do que outras, sustentadas por outros. Então, o que vai dizer o Bose? Que o arcadismo vê o campo como o reino idealizado da espontaneidade.
É o burguês querendo a liberdade. Ele não tem a liberdade. Ele quer essa liberdade. Ele quer romper essas amarras, que são amarras históricas que ele ainda não conseguiu subverter. O arcadismo é visto como um precursor do romantismo, porque o romantismo vai ver a natureza e o campo com saudosismo. Porque o romantismo está mais ligado à nobreza, às posições de nobreza perdidas em relação à burguesia. E no romantismo, essa posição do nobre vai ficar mais isolada. O nobre, sem a condição da imposição legal, sem a condição de imposição por esses vínculos históricos, ele não tem meios de produção para criar ou para fazer frente ao poder do burguês. Então, como você tem um maior isolamento, o campo e a natureza são mais emotivos no romantismo. E aí diz o Bose que o pré-romantismo, esse momento um pouco anterior, pós-arcadismo, mas ainda anterior ao romantismo, vai aumentar essa sensação de impotência e isolamento. Muito bem. Quando ele fala de Árcades brasileiros, ele entende que os Árcades brasileiros são Árcades mesmo. Tem muito pouco de pré-romantismo nos Árcades brasileiros. Eles faziam, na verdade, do ponto de vista de crítica social, sátira da tirania das pessoas, né, no serviço da nobreza e do clero, e estavam mais preocupados com as defesas das próprias propriedades, daquilo que era deles, do que com uma revolução social propriamente dita. O Bose diz isso aqui, fazendo alusão, obviamente, à questão da Inconfidência Mineira. Bom, o Antônio Cândido vai também ter a sua contribuição aqui na nossa aula sobre arcadismo. O Antônio Cândido vai dizer que quem primeiro estudou a literatura brasileira, até porque quem primeiro teve uma percepção de que era importante entender o que é o Brasil, o que é a brasilidade, foram os românticos. E os românticos estiveram lá, foram contemporâneos dos movimentos de independência do Brasil. E os românticos consideravam que a literatura era ligada ao seu meio. Então, eles achavam que a literatura se formava a partir da realidade própria local. Tem um meio, o meio leva você a escrever daquela forma. E depois nós tivemos uma crítica mais naturalista, que considerava que a literatura era um resultado do abrasileiramento da temática. Você tinha temáticas que eram europeias ou até mais universais, e aos poucos elas foram colocando elementos nacionais. Para o Antônio Cândido, na contribuição dele, ele está mais interessado em saber como é que se formou uma tradição literária mais do que uma linha temática nacionalista. E aqui vai entrar a proposta de estudo do Antônio Cândido, que seria 2 blocos de tempo, que ele faz referência, um das manifestações literárias ainda não articuladas, e o outro de manifestações com um esboço de articulação e depois articuladas, que seriam o arcadismo e o romantismo. O arcadismo com esboço de articulação e depois o romantismo articulado. E aí ele diz que a formação da literatura brasileira remete ao ajustamento da tradição literária portuguesa ao modo de vida brasileiro. E aí ele vai considerar que, para as obras do período colonial, o imediatismo das intenções e a falta de público, né, marcavam essa literatura. O Barroco foi um movimento muito importante para trazer as tradições europeias para esse modo literário brasileiro. E aí ele diz que a religião e a transfiguração são as marcas maiores dessas manifestações literárias coloniais. Ele não vai chamar ainda de literatura brasileira, mas ele vai chamar de manifestações literárias coloniais. E ele vai citar o José de Anchieta, Simão de Vasconcelos, Freire, Vicente Salvador, Vitor Freire e Manuel Calado, como responsáveis por essa vertente mais religiosa. E
vai dar um destaque para o Antônio Vieira em função, olha, Antônio Vieira em função da oratória sagrada. Sobre Gregório de Matos, ele fala que ele tem uma produção diversificada, com a religião amenizando o pecado, né? Ele também fala do Botelho de Oliveira como um nome a citar, e ele fala de que fala que o Barroco, né? O Barroco marcou a literatura da época e trouxe a hipérbole como uma relação da sensibilidade europeia com as características regionais brasileiras. Então, os europeus nunca tinham visto o que tinha aqui. Então, quando eles falavam, traziam um debate, uma percepção sobre o que tinha aqui, eles tendiam à hipérbole, a hipérbole com exagero, né? E teve também a historiografia barroca, ele cita o Rocha Pita como uma figura dessa historiografia barroca. E aí ele fala que o ponto de vista nessa visão ideológica e estética desses autores da literatura colonial era um ponto de vista europeu e uma realidade considerada apoteótica, uma realidade esplendorosa, muito intensa. Muito bem. E aí, nesse quadro, né, nesse contexto, chegam as ideias do neoclassicismo europeu, do arcadismo italiano, e vão mudar essa estrutura ideológica da literatura. Porque eles vão trazer, como a gente já disse, confiança na razão, confiança no progresso, fidelidade ao real. O Antônio Cândido lembra que passei um pouquinho, essas ideias se associavam também ao pombalismo, né? Vários dos ácaros, inclusive, tinham referências muito elogiosas ao Marquês de Pombal. Também, nesse período, estão acontecendo independências e revoluções. Você tem a Revolução Francesa, você tem a independência americana, você tem o nascimento do liberalismo, tem preocupações políticos sociais, né, que estão casando com essa nova vida literária, com essa nova perspectiva literária. E aí se somava a isso a confiança na razão, o culto à natureza e a busca dessas leis que regem o mundo e também a aspiração à verdade, uma confiança maior na capacidade do homem de compreender o mundo. E aí, segundo o Antônio Cândido, essas tendências direcionaram a literatura brasileira para tentar mostrar uma expressão brasileira da natureza, uma expressão brasileira racional da natureza. E aí, entre 1759 e 1771, essas tendências ainda estavam se formando e ainda tinha bastante do barroco. Então, você tem um misto desses dois caminhos que estão convivendo. Muito bem. O Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ainda é um cara que vai estar no meio termo entre o barroco e o arcadismo. E ele tem uma solução conciliatória, né? Do ponto de vista daquilo que traz o arcadismo, ele é um cara que vai gostar de falar da terra natal, falar dos aspectos típicos da terra natal. Né? Mas a forma do poema do Cláudio Manuel ainda é bem perto do barroco, inclusive o Cláudio Manuel é um tremendo leitor de Camões, né? Ele é um cara que é bem camoniano. O Alvarenga Peixoto vai se aproximar do Cláudio, mas, segundo o Antônio Cândido, Tomás Antônio Gonzaga estaria superando a de todos, porque nele a visão arcádica já está expressa como um todo. E também porque o Tomás Antônio Gonzaga tem o que o Cândido chama de erotismo frívolo. Né? Esses três foram condenados na Inconfidência Mineira, cada um, né, uma pena diferente. Tem também o Basílio da Gama e o Silva Alvarenga, que eram progressistas, mas eles eram mais pombalinos, né? Eles estavam mais ligados ao Marquês de Pombal, uma certa visão de déspota esclarecido, digamos assim. O Cândido vai fazer muitos elogios ao Uruguai, vai dizer que é uma obra muito bem realizada.
O Silva Alvarenga é citado aqui como autor de versos fáceis e musicais dentro do contexto do arcadismo. E aí ele vai meio que explicar essa tendência, ele vai dizer que depois da reforma pombalina, né, vários jovens foram estudar na Europa, tiveram contato com as ideias iluministas, com as ideias liberais, e eles vieram para o Brasil e foram para cargos administrativos, ou para a profissão de advogado, profissões mais liberais, porque não tinha como o mercado do Brasil assimilar esses caras, não tinha como o mercado de trabalho do Brasil naquela época assimilar esses valores, né? Esses jovens valores estavam vindo. E aí eles tinham essa ideia de que era necessário que se desenvolvesse uma revertência em benefício da sociedade, esse progresso científico. Também se formou um outro grupo, né, que é o grupo dos publicistas, que era voltado mais para o liberalismo, e aqui são citados o Silva Lisboa e o Hipólito José da Costa Pereira. O Azevedo Coutinho também é citado como um representante mais da ilustração, né? E aí ele pertenceria a um grupo que seria dos sacerdotes liberais, ou seja, dos padres que aderiam ao liberalismo. Então, ao mesmo tempo que eles pregavam os valores cristãos, eles pregavam mais também os valores liberais. Teve também um grupo de árcades, mas que não foram tão importantes como os árcades da Inconfidência. Ele vai citar o José Eloy Ottoni e vai citar o Sousa Caldas, que fez uma mescla de liberalismo e fé religiosa nos seus textos. A gente tem um podcast sobre o Sousa Caldas, se vocês quiserem ver, procurem literatura brasileira, autores canônicos, procurem esse podcast, vocês vão encontrar ali um capítulo sobre o Sousa Caldas, né? E aí, já mais próximo da independência, você tem a fundação da revista Patriota, em 1813, você tem o Borges de Barros e Natividade Saldanha escrevendo nessa revista, você tem uma citação sobre o Monte Alverne, que já está um pouquinho mais próximo do romantismo, e aí ele fecha essa síntese sobre a literatura no Brasil colonial. E ele diz, aqui como uma última frase, que o que marca essa literatura é a preocupação crescente com a superação do estatuto colonial, ou seja, progressivamente o Brasil vai se tornando uma não colônia, ele vai se tornando um país que tem uma lógica própria, que tem um movimento histórico próprio, e isso vai se refletindo ideologicamente também na literatura. Agora faltou falar, então, o Moção Moisés. O Moção Moisés vai falar muito pouco aqui, ele vai dar só noções gerais do arcadismo, pelo menos na literatura brasileira, através dos textos. E algumas coisas que ele cita, eu só coloquei 4 aqui, né? Que o arcadismo teria começado em 1768 com as obras do Cláudio Manuel da Costa, que ele teria terminado em 1836 com Suspiros Poéticos e Saudades, que seria o começo do romantismo no Brasil. Diz que o movimento arcade é eminentemente poético, ou seja, ele trabalha realmente muito mais com poesia, e que ele tinha um grupo de escritores mais ou menos coeso e com um certo sentido corporativo, ou seja, eles, de certa forma, se defendiam entre si. E aí ele vai partir mais para os escritores. Fala do Tomás Antônio Gonzaga, que a gente não vai citar todos esses fatos do Tomás, porque a gente tem mais um pedaço de aula depois para falar. Mas a gente poderia dizer que o Tomás Antônio Gonzaga nasceu em Porto, na cidade de Porto, 11 de agosto de 1744. Veio para o Brasil com 8 anos, se formou na Bahia, voltou para Portugal, estudou em Coimbra, optou pelo direito. Em 1782, ele exerceu o direito em Vila Rica, ele se apaixonou pela Maria Doroteia, que ele transformou no contexto arcade na Marília. Dirceu foi para o exílio em Moçambique em 1792, em função da Inconfidência Mineira, morreu
lá em 1810, e ele escreveu, as obras mais conhecidas são as Liras, de Maria de Dirceu, as Cartas Chilenas e o Tratado de Direito Natural. Segundo o Márcio Moisés, o Tomás Antônio Gonzaga é o mais próximo do romantismo de todos eles, né? Para o Márcio Moisés, a escrita do Gonzaga, principalmente nas liras, estaria entre o estilo arcádico e já o estilo romântico. Ele retrata, como nos moldes clássicos, né, mais o rosto da mulher, mas ele sempre trata a beleza de uma forma hiperbolizada. A natureza para ele é o ideal clássico pastoril, né, o espaço é o espaço convencional, né, não tem nada de extraordinário. O sentimento amoroso aqui diz o Márcio Moisés que não é contido, que é transbordante. Eu tenho algumas dúvidas, principalmente em relação ao estilo, né? E dentro dessa tendência que o Márcio Moisés chama de romântica, ele diz que o Tomás incorpora o ciúme, o coloquialismo e o elogio da vida burguesa. Cláudio Manuel da Costa, por sua vez, nasceu na cidade de Mariana, em 5 de junho de 1729, estudou no Colégio dos Jesuítas, depois estudou Direito em Coimbra, publicou 4 livros do Barroco, né, exerceu advocacia em Vila Rica, exerceu funções de governo na capitania, né, ele era como se fosse uma figura mais velha dentro do movimento Acre, mesmo dentro em Confidência. Foi preso e se matou no dia 4 de julho de 1789. Há muita polêmica sobre esse suicídio do Cláudio Manuel da Costa. Ele escreveu essas obras que aí aparecem, as mais conhecidas são realmente os poemas líricos dele, que depois foram reunidos, e o Vila Rica, que é um poema épico, e a gente poderia dizer aqui, sem grandes problemas, não muito feliz, né? O Cláudio Manuel da Costa é mais neoclássico, né? Ele é menos ligado ao romantismo, né? Mais voltado para o mundo mitológico, o mundo greco-latino, para o mundo português clássico. Ele deve muito ao Camões, imita muitas coisas do Camões. Ele traz o culto da simplicidade, o culto da solidão, as paisagens campestres, bucólicas, enfim, né? Usa o soneto, né? E ele faz muito bem, né? Eu gosto muito do trabalho dele. Dois temas que estão sempre constantes ali no Cláudio seriam o amor e a autorreflexão. Sempre tematizando alguns conflitos, como o ser e o não ser, o estar e não estar, né? Enfim, né? Então, ele tem realmente, segundo o Márcio Moisés, um drama autêntico na sua obra, e a cultura clássica moderna que ele tem vai se refletir nos versos que ele faz. Bom, entre os principais também, a gente vai falar do Basílio da Gama. O Basílio da Gama nasceu no Brasil, estudou nos colégios dos jesuítas. Em 1759, ele foi aceito na Arcádia Romana. E aí ele foi preso em Lisboa, mas ele conseguiu escapar dos rigores da prisão, porque escreveu um epitalâmio, que é uma homenagem, né? Na verdade, algo... Eu não gosto de usar essa expressão, mas é uma bajulação, né? A filha do Marquês de Pombal, que passou a proteger. E aí, em 1769, ele também escreve o Uruguai, também bem pombalista, né? Bem defendendo o Marquês de Pombal, e ele consegue a carta de fidalguia. Mas aí o Pombal cai, e ele fica protegido da Rainha Maria I. Ele morreu em 1795, ainda sem grandes problemas, em virtude daquilo que ele escrevia ou das coisas que ele fazia. Então, tem aqui os livros dele. O principal, que mais nos interessa, é o Uruguai. O Basílio já tem uma forma de escrever que já não é mais camoniana. O Márcio Moisés, veja como os críticos divergem, né, nas coisas. O Márcio Moisés não gosta do Uruguai, ao contrário do Antônio Cândido, que gosta muito do Uruguai, e do Bose, que diz que o Uruguai é bem escrito. O Márcio Moisés acha que o Uruguai não é bem escrito. O ponto alto do Uruguai é o episódio lírico do suicídio da Lindóia. Depois a gente vai ver isso, né? A gente vai ver o Basílio. E
Por que seria esse episódio mais interessante? Porque nesse episódio você teria a idealização da mulher e a noção do bom selvagem, né? Enfim, né, ele cita esse episódio como pré-romântico, né? Pode ser até que sim, né? Mas, enfim, o Uruguai não é, na minha opinião, na do Bode, na do Antônio Cândido, um poema ruim, como apontado pelo Basílio da Gama, né? Em Minas Gerais nasceu Santa Rita Durão, o Frei de Santa Rita Durão, nasceu em 1722, ele estudou teologia em Portugal, ele defendia os jesuítas, né, mas ele voltou em 1777 para lecionar teologia em Coimbra, e aí ele escreveu o Caramuru, ninguém ligou para o Caramuru, ele não escreveu mais nada, né? Dizem, né, que ele abandonou, sei lá, rasgou, enfim, eliminou suas outras tentativas poéticas. E ele morreu em 24 de janeiro de 1784. Né? Ele escreveu o Caramuru, que é esse poema épico que chegou até nós, alguma coisa em prosa, em latim e espanhol, e uma descrição de função que, enfim, não é literária, não nos interessa. Caramuru imita os Lusíadas do Camões, formalmente ele é igualzinho os Lusíadas, né? Tem aquelas oitavas do Camões. Ele também, o Márcio Moisés também detona o Caramuru, diz que o Caramuru é pouco original, e que tem uma visão ufanista da realidade brasileira. E diz que a morte de Moema, no Caramuru, como a morte de Lindóia no Uruguai, por seus tons românticos, seria a melhor parte do Caramuru. Ok, gente. Então, fiz aí um longo percurso pelo arcadismo. Na verdade, foi meio que uma aula resumo, né, de tudo que a gente tem para falar do arcadismo. Tem outras que a gente tem preparadas aqui, né, que a gente pode examinar. Espero que dê tempo, né, de examinar as outras. A gente teria, na verdade, algumas coisas preparadas especificamente para o Basílio, para o Santa Rita Durão, para o Tomás e para o Cláudio. Mas, nesse momento, eu vou parar por aqui. Eu vou enviar essa gravação. Vocês vão ter a oportunidade de ver e rever quantas vezes forem necessárias. E depois a gente discute outras perspectivas sobre esses autores, tá bom? Então é isso, um abraço, até breve. Espera aí que eu fiz errado, agora sim. Até breve.